Eu não sei vocês, mas às vezes eu paro para pensar em algo que veio antes de Deus, antes da potência infinita. E eu simplesmente não consigo pensar em uma causa para tudo isso. Será que existe uma causa para Deus? Para a existência, para a potência infinita? Mas foi buscando dentro da filosofia de Spinoza que eu encontrei uma possível resposta para essa pergunta. O que veio antes de Deus ou da potência infinita? Para Spinoza, Deus, a natureza, não foi criado por nada. Se algo tivesse criado Deus, esse algo seria o verdadeiro Deus. Então não existe uma casa onde o universo mora. O universo é a própria casa. Tente pensar assim. Na matemática, o número 1 não começou a existir em um dia específico. A lógica dos números sempre foi e sempre será. Deus é a lógica da existência. Não houve um nada antes, porque o nada é logicamente impossível. Sempre houve a substância, apenas mudando de forma infinitamente. Beleza, entendida essa parte, aí surge outra dúvida. Em meio a todas essas infinitas criações, o ser humano seria o único com mais potência? Não, somos apenas os que têm a potência que conhecemos melhor. Na Terra, entre os animais que conhecemos, o ser humano tem uma potência de pensar e agir sobre a natureza muito alta. Nós transformamos o mundo, criamos línguas e estudamos a nós mesmos. Já no universo, Spinoza diz que Deus tem infinitos atributos. E nós só conhecemos 2: extensão, corpo, matéria e pensamento. É quase certo que existam outras formas de existência em outros planos e planetas com uma potência de agir que nem conseguimos imaginar. Existem modos de Deus que podem ser infinitamente mais potentes que nós. Assim como nós somos mais potentes que uma formiga. O seu cérebro dá um bug porque você tenta achar o chão do universo, mas o universo é um abismo infinito de luz. Não há aonde cair porque você já é parte desse abismo. Tá, mas então a vida, ela não tem um porquê de existir? Não tem uma razão para estar existindo? Para Spinoza, a pergunta por que a vida tem que existir não tem uma resposta baseada em um objetivo, como para sermos felizes ou para aprendermos algo, mas sim em uma necessidade lógica infinita. A natureza é uma fonte transbordante. Imagine uma fonte que tem tanta água, mas tanta água que ela não consegue parar de jorrar. Ela não jorra porque ela quer molhar o chão. Ela jorra porque ser uma fonte é jorrar. Deus, a natureza, é potência pura e infinita. E uma potência infinita não pode ficar parada ou vazia. Ela precisa se expressar em todas as formas possíveis. A vida existe porque a vida é possível. Se algo pode existir dentro das leis da lógica e da física, a natureza tem que produzir aquilo. A vida é apenas uma das infinitas maneiras de a substância divina se manifestar. Spinoza não vê uma separação mágica entre uma pedra e um ser humano. Ele vê graus de complexidade. Uma pedra tem uma potência de existir pequena, ela só fica lá resistindo ao tempo. Uma planta já tem mais potência. Ela cresce, se move em direção ao sol, se cura. Um ser humano tem ainda mais potência. Ele pensa, planeja, cria, estuda. A vida tem que existir porque o universo não seria infinito se não contivesse todos os graus de perfeição, do mais simples ao mais complexo. Embora a natureza não tenha um ego, quando a vida consciente como nós surge, é como se a natureza estivesse ganhando olhos e cérebros para perceber a si mesma. Você é a natureza tomando consciência de que é a natureza. A vida existe para que a substância infinita não seja apenas matéria bruta, mas também pensamento consciente. Uma vez que uma vida surge, ela precisa continuar existindo por causa do conatos. Cada ser vivo é um esforço de Deus para continuar sendo aquela forma específica pelo maior tempo possível. Você sente que a vida precisa existir porque esse desejo de viver é a sua própria essência. Então a vida não existe por um motivo externo. Ela é a própria prova de que Deus, a natureza, é vivo e infinito. Você é uma nota necessária em uma música que nunca termina. Mas e agora? Como que eu vivo depois de saber tudo isso? O que muda na minha vida?
Viver depois de Spinoza é como aprender as regras de um jogo que você já estava jogando, mas sem entender por que perdia ou ganhava. A grande mudança é que você para de brigar com a realidade e passa a fluir com ela. No seu dia a dia, a maior mudança é a substituição do medo e culpa pela compreensão. Antes, você se culpava por escolhas passadas ou tinha medo de um castigo ou de um azar. Depois, você entende que cada erro foi a única consequência possível daquelas circunstâncias. Você para de se chicotear. Ao invés de dizer, eu sou um fracasso, você diz, a minha potência diminuiu por causa de X, Y, Z, e eu posso alterar essas causas? Sua escolha atual é resultado de tudo que você leu, aprendeu, sentiu até agora. Para Spinoza, ser livre não é fazer o que quer do nada. Ser livre é entender por que você quer o que quer. Quando você entende as causas, você deixa de ser um escravo dos impulsos e passa a ser um causador consciente. Você escolhe o que te dá alegria, aumento de potência, e rejeita aquilo que te causa tristeza, diminuição de potência. E depois de adquirir esse conhecimento, no meu pós-morte, eu posso escolher para onde que eu vou ter esse conhecimento, vai me dar alguma vantagem no pós-morte da minha vida? Depois da sua morte, segundo Spinoza, você não terá um eu com vontade própria para dizer, agora quero ser um pássaro na Europa. O que acontece é que ao morrer com consciência, com conhecimento, você já se sente unida ao todo. Você não escolhe a próxima experiência porque você já é todas as experiências que estão acontecendo. A gota, ela não escolhe aonde ela vai no oceano. Ela flui com a correnteza inteira. O que muda, no fundo, é que você para de ser um passageiro assustado e se torna o próprio motor da sua existência. E se todo mundo saber e aceitar esse conhecimento de Spinoza, o que será do mundo? Vai continuar existindo um certo e errado? Ou não, porque agora todo mundo está seguindo apenas a sua natureza de ser? Será que não vai existir um excesso de liberdade? Sim, os rótulos de pecado e maldade intrínseca sumiriam, mas isso não significa que tudo pode. Ao invés de certo ou errado, usaríamos potente ou impotente, útil versus noviço. Alguém que rouba ou mata não seria chamado de ser maligno, mas de impotente. Ele seria visto como alguém que não entende que viver em sociedade é o que mais aumenta a potência dele. O crime, então, seria tratado como uma doença de mente ou uma falha de lógica, e não como uma escolha livre para o mal. Muita gente acha que seguir a própria natureza é sair fazendo o que dá na telha. Beber, brigar, não trabalhar. Isso não é seguir a natureza humana, isso é ser escravo das paixões. Para Spinoza, a nossa natureza mais profunda é a razão. Um homem verdadeiramente livre é aquele que entende que o ódio, a inveja e a violência diminuem a própria força dele. Portanto, um mundo de pessoas livres seria um mundo de pessoas extremamente colaborativas. Por quê? Porque nada é mais útil a um ser humano do que outro ser humano racional. E como seria a sociedade e as leis? O mundo continuaria tendo leis, mas o foco mudaria. A justiça, ela não seria baseada em vingança, olho por olho, mas em reparação e proteção. Se alguém é perigoso, ele é contido para não diminuir a potência dos outros, mas ele é contido sem o desejo de fazê-lo sofrer por um prazer moral. A educação seria o centro de tudo. Se o mal nasce da ignorância, o papel do Estado seria ensinar as pessoas a pensarem por si mesmas, para que elas não sejam manipuladas pelo medo ou pela esperança de falsas promessas. Como cada indivíduo entenderia que o outro é apenas um modo da natureza, expressando a sua própria história, o julgamento diminuiria drasticamente. Ele age assim porque as causas de vida dele o levaram a isso. Spinoza acreditava que a paz não vinha de leis divinas, mas da democracia. Em um mundo espinosista, as pessoas buscariam o que é bom para o coletivo, porque entenderiam que o meu bem depende do bem do todo. Não haveria guerras religiosas, porque todos entenderiam que Deus é a própria natureza, e que nenhuma religião tem o monopólio da verdade. Em resumo, o mundo não teria um excesso de liberdade perigosa, mas sim uma liberdade consciente. As pessoas não seriam boas por medo da polícia ou de Deus,
mas sim porque ser bom é a coisa mais prazerosa e inteligente que um ser humano pode fazer por si mesmo.